Bom dia, pessoal, né? Bom dia a todas, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Outubro Rosa, né? Outubro é o mês de conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Eu andei fazendo algumas pesquisas na internet e vi uns números, né, do Instituto Nacional de Câncer, né, INCA, que diz que este ano no Brasil, vão ter mais de 73 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, né? Em 2023, morreram mais de 20 mil mulheres por causa do câncer de mama. Então, são números que realmente deixam a gente preocupado, né? E também a mesma coisa, né? Os números são parecidos para o câncer de próstata para os homens. Também, né? Mais de 70 mil novos casos por ano, mais de 20 mil mortes. Então, realmente, a gente precisa, né, cuidar da nossa saúde preventivamente. É isso que a gente vai falar um pouco hoje, né? A importância, né, de cuidar preventivamente. Um dia que nem hoje é um dia para a gente refletir, né? E pensar, vamos fazer, né, exame de mama, exame de próstata, pedir para os familiares também fazerem exames, né? E cuidar da saúde da gente. Nós do CRT São Paulo, né? Nós temos um comitê interno que coordena o programa de saúde e bem-estar no trabalho, que é Viva CRT, né, onde a Fabi, que é a coordenadora, então eu vou fazer um desafio aqui, né, Fabi, para esse comitê, a gente fazer uma campanha ou um evento grande, né, sobre Janeiro Branco, para cuidar, né, conscientizar sobre saúde mental e emocional, né, de toda a população, não só nossos funcionários, mas todos os técnicos, né, envolver as técnicas, os técnicos, e quem quiser participar, as empresas, e vamos falar sobre isso, né, sobre saúde mental. Tá certo, Fabi? Quero aqui agradecer, né, hoje duas palestrantes, né, a Daniela Braz, que é estudante de psicologia, que está com a gente pelo segundo ano consecutivo. Então, agradeço a Daniela, né, pelo esse serviço que está prestando para nossos funcionários. E também, né, vai estar presente a enfermeira especialista em oncologia, a Antônia Santos, que é coordenadora de enfermagem de oncologia do Hospital Lefort, aqui na Liberdade. Tá certo? Então, pessoal, vamos ouvir, né, atentamente e vamos, mais do que isso, né, a gente cuidar da saúde da gente. Câncer de mama, câncer de próstata, vamos fazer exame, né, vamos pedir para as familiares cuidar. É assim que a gente vai diminuindo cada dia mais esses números alarmantes que se apresenta aqui no Brasil. Tá certo? Então, é uma pequena contribuição do CRT São Paulo nesse programa, que é programa nacional, né? Outubro Rosa, como Novembro Azul, um programa nacional. E essa pequena contribuição do CRT São Paulo. Tá certo? Então, vamos para palestras aí, Fabi. Tá com você, tá bom? Sim, obrigada, Gilberto. Obrigada a todos por disponibilizar um pouquinho de tempo para vir ouvir. Em nome do comitê, né, também sejam todos muito bem-vindos. Só aproveitar essa oportunidade para dizer que ontem o comitê teve a primeira reunião com a consultoria de psicologia aplicada, contratada para executar o programa de saúde e bem-estar. Então, em breve, a gente vai soltar lá para vocês a informação do primeiro evento que a gente vai ter para falar aí do cronograma de atividades, né? O Gilberto já hoje cedo já falou sobre esse desafio, né? Da gente fazer um Janeiro Branco, então acho que a gente tem boas perspectivas aí, né? Para a gente falar de saúde integral. Em nome do comitê e da diretoria, também quero agradecer a presença dos homens aqui, né? Eu comentei com vocês que normalmente, por uma questão de espaço, esse tipo de evento acaba sendo ou só para mulher em outubro, ou só para homem em novembro, e falar de saúde integral é muito importante para todos, né? Todos vocês têm esposas, ou irmãs, ou mães, ou filhas, e é muito importante a gente
participar desse tipo de palestra para a gente cada vez mais refletir e se conscientizar, né? Então, mas quero também agradecer a Dani por estar aqui com a gente mais uma vez e passar a palavra a ela, que vai trazer aí toda a sua vivência, a sua experiência e principalmente falar sobre a questão de equilíbrio emocional quando a gente enfrenta alguns tipos de doença, né? Dani, muito obrigada, seja bem-vinda. Vou pedir para a Thalita descompartilhar essa tela para que a Dani possa compartilhar a apresentação dela. Sejam bem-vindas. Olá, bom dia a todos. Quero muito agradecer o convite. Pelo segundo ano consecutivo estou aqui com vocês, o conselho. Obrigada, Fabi, obrigada a todos, né, pelo convite. É muito importante a gente falar, né, de saúde mental e da saúde física também, né, porque o Outubro Rosa, o ideal seria que a gente estendesse essa conscientização pelo ano inteiro, né, mas ter esses momentos para a gente falar e para a gente levantar essas pautas é muito importante, tá? Eu vou aproveitar e vou apresentar a Antônia também, que eu a conheci durante o meu tratamento. Depois eu contextualizo para vocês durante a minha apresentação. Antônia, você quer começar primeiro? Porque eu fiz a minha apresentação baseada na dela, então, de repente, para não ficarem informações tão repetidas, pode ser que os dados que ela passe seja mais pertinente ela falar primeiro. Olá, bom dia a todos, né? Obrigado pelo convite, Fabi, Dani. Eu vou apresentar um pouquinho. Eu fiz uma aula bem simples, de fácil entendimento. Fico à disposição, se quiserem perguntar, a gente volta e eu explico. Eu acho que, né, fico feliz de ter meninos, né, participando, porque este momento que a paciente está passando nesta fase, porque eu falo que é uma fase, o apoio dos maridos, dos companheiros, é de fundamental importância, né? Em muitos casos, a gente já tem até alguns estudos aí em andamento, que o apoio emocional do parceiro ou do familiar, e isso ajuda muito o paciente a enfrentar da melhor forma, né, o impacto com o câncer de mama. Eu vou compartilhar e aí eu me coloco à disposição para pausar e responder as perguntas, tudo bem? Prontinho. Então, vou falar um pouquinho, só me apresentar novamente. Me chamo Antônia, sou enfermeira, trabalho na oncologia desde os meus 18 anos, iniciei como recepcionista, fiz auxiliar, técnico, enfermagem, me especializei em oncologia e fiz MBA em gestão em saúde. Nunca trabalhei em outra área fora a oncologia, então é a área que eu escolhi para a minha vida, tá, gente? Pode ir passando, Dani, por favor. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da conscientização sobre o câncer de mama, que foi até quando a Dani me convidou, me fez o convite, a gente fez um fórum antes para entender que o Outubro Rosa, ele vai muito além da cor. A gente trabalha como uma causa de vida mesmo. A gente tem que trabalhar o ano inteiro, não somente o mês de outubro. Mas o mês de outubro é um movimento internacional, né? Que foi criado na década de 1990, para a gente celebrar essa data, para a gente trabalhar a prevenção, não o tratamento. Pode passar, Dani, por favor. Pode seguir. Então, o câncer de mama é causado pela multiplicação desordenada das células, que aí existe vários processos para que que aconteça esse desordenamento das células. Alguns estudos dizem que o fator é hereditário, que quando a gente vai para o fator hereditário, a gente só tem 10% de chance. Quando eu tenho uma mãe, uma irmã ou um parente de primeiro grau que tem um câncer de mama, então o filho, né, que a gente também vai falar um pouquinho dos meninos, a gente só tem 10% de chance. Os outros fatores são todos externos. Pode passar, Dani, que eu vou falar um pouquinho agora desses fatores. O que pode levar, o que a gente pode se desenvolver? Aí é o envelhecimento natural, porque quando a gente envelhece, a gente tem a mutação celular. A idade para a mulher é a idade maior que 50 anos. Não ter filhos, né, porque a gente tem toda essa parte hormonal, de quando a mulher não tem filho, ela não amamenta, e a gente tem toda aquela parte hormonal, é um fator de risco. Isso não quer dizer
que a mulher que não tenha filho, que a mulher que não amamentou, vá desenvolver o câncer de mama. Isso é só um fator de risco. Não ter engravidado após os 30 anos de idade, ter engravidado após os 30 anos de idade, que também a gente entra aí com fator hormonal. Como eu já havia falado aqui, em caso de câncer na família, aumenta o chance em fatores hereditários somente 10%, que isso fica bem claro. Minha mãe tem câncer, eu não é dizer que eu vou ter câncer ao longo da minha vida. É claro, eu tenho um fator genético, 10% de porcentagem para que isso desenvolva. E aí, não ter amamentado, eu já falei, obesidade, a gente trabalha aí como campanha de atividades físicas, que isso faz parte. Isso não é só para o câncer de mama, isso vale ressaltar para todos os tipos de câncer. Então, uma alimentação saudável, atividade física, isso evita todos os tipos de câncer, a gente não só a mama. Menopausa somente após os 55 anos, quando a mulher tem a menopausa tardia, também entra no ciclo hormonal. Sedentarismo, a gente já falou um pouquinho da atividade física, que é muito importante, e aqui quando a gente entra para as mulheres não ter tomado pílula de anticoncepcional, hoje os oncologistas, eles jamais vão suspender o anticoncepcional por ser fator de risco, porque o anticoncepcional também, ele ajuda na prevenção do colo de câncer uterino, então a gente balança, então o anticoncepcional, a mulher nunca vai ser impedida pelo oncologista, tá? Então, porque a gente tem os riscos, mas também a gente tem os benefícios. Pode passar, por favor, Dani. E aí a gente vai falar do câncer no mundo, né? Esse último estudo foi de 2022, que hoje o câncer é a segunda causa maior de morte no Brasil, e isso vai ser no mundo também. Hoje a maior causa de morte no Brasil é infarto e AVC, né, são doenças vasculares, mas isso em 2029, a gente já vai ter estudo que o câncer em 2029, daqui 4 anos, no mundo vai ser a maior causa de morte, né, infelizmente é um dado que isso é mundialmente conhecido, que a gente tem aí, a gente está praticamente 4 anos para este feito que a gente está vendo ao longo do tempo. Aí a gente se pergunta, por que tudo isso? Né? Então, a gente olha para a nossa qualidade de vida, olha para nosso tempo mesmo, conosco mesmo, as mulheres, que aí o fator que a gente está falando para o câncer de mama, a mulher hoje, ela não só trabalha fora, ela cuida de casa, ela tenta praticar atividade física, então a mulher está sobrecarregada, né? E aí, quando a gente sai do cenário da mama, a gente vai para o cenário dos outros tipos de câncer, é a nossa qualidade de vida mesmo, o que a gente pode prevenir, né? O que a gente pode fazer? Uma boa alimentação e atividade física, né? Aí, se a gente for entrar em todos os tipos de câncer, todos os tipos de câncer, fica muito para falar, mas aí o que a gente tem que evitar? Álcool, cigarro, e se cuidar neste contexto. Pode passar, Dani, por favor. Então, o câncer de mama, ele é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo, tá? Eu não estou falando só Brasil. Esses dados foi do INCA, que foi os últimos dados apresentados pelo INCA em 2024, e a mortalidade ainda elevada e ainda maior, né, nos estados norte e nordeste. Por quê que como que eu posso falar? Por que esses casos no norte e nordeste a incidência é muito maior? Pela não prevenção. A gente não tem mamografias, aparelho de ultrassom, nas pequenas cidades do norte e nordeste. São Paulo a gente ainda tem centros. A gente fala no interior de São Paulo, a gente tem Barretos, né, como referência. Sul e sudeste a gente tem uma maior... a poder aquisitivo mesmo na rede pública, isso indo para o norte e nordeste, o impacto é muito grande. Pode passar, Dani, por favor. E aí, em relação às ações públicas, a gente se pergunta, o que fazer? Né? Porque isso aí a gente vai, não falando de política, mas a gente fala de governo, né? O que o governo hoje faz para que a gente consiga diminuir e a conscientização desses pacientes, dessas mulheres, e não só mulheres, tá? Apesar de 1% de chance, o homem, ele pode desenvolver
o câncer de mama. Então, a gente tem 1%, a gente tem alguns casos relatados que o homem também pode ter câncer de mama. É difícil? Mas a gente tem casos. Pode passar, Dani, por favor. E aí, uma coisa que a gente não trabalha, mas isso acontece, e isso eu estou falando das ações públicas que é relacionado ao governo. Hoje, o nosso governo, a nossa sociedade, ela não está preparada para receber as mulheres trans, que elas estão trabalhando aí com hormonioterapia para fazer a transição, né? E aí também essas mulheres trans, elas precisam fazer mamografia. Mas se elas não tiverem o documento mudado, como homem, ela não consegue fazer mamografia na rede pública. Então, por isso que eu falo, isso é um problema maior, que a gente precisa falar para o mundo, que as mulheres trans, que elas fazem esse processo de hormonioterapia, elas têm um desenvolvimento maior para câncer de mama. E aí, alguns casos, eles fazem a mastectomia como prevenção. Mas hoje no Brasil, só particulares. Então, mulheres trans que têm um poder aquisitivo elevado, mulheres trans que não têm, pelo SUS, hoje elas não conseguem fazer, tá? E aqui, o que a gente pensa na saúde pública? O que a gente precisa trabalhar é no rastreamento dessas mulheres. Para que elas descubram a doença no início, no estádio 1 e 2, tratem e se curem. Infelizmente, na rede pública, não é isso que a gente vê. Os pacientes já chegam para a gente no estádio 4 e 5, com a doença avançada, com a mama com feridas expostas. Então, quando o paciente não faz o rastreamento, infelizmente, é o que a gente vê na rede pública, as mulheres que elas não têm nenhum direito de fazer uma cirurgia, porque a doença já é avançada, então elas não conseguem tratar. E aí o tratamento já é paliativo para uma menina de 30 anos, né, que desenvolveu, que não conseguiu acompanhar. Então, alguns casos, a mamografia, ela tem que ser antecipada. A importância da mulher conhecer seu corpo, do marido, ajudar a esposa, né, dos familiares orientar, né, do que é certo, porque a mulher precisa conhecer de fato o seu corpo, para que não chegue nesse estágio 4 e 5, quando o tratamento só é paliativo. Pode passar, Dani, por favor. E aí o diagnóstico precoce. Como que a mulher faz esse diagnóstico precoce? É o autoexame. E aí ela tem que entender que no meu período menstrual eu tenho 3 dias antes, de 3 a 5 dias antes, porque as mamas ficam mais doloridas, enrijecidas, e elas podem confundir na palpação. Então, após as pré ou após a menstruação, a mulher eleva o braço, de frente ao espelho, faz o autoexame. Pode passar, Dani, por favor. O diagnóstico precoce. Como que é feito esse diagnóstico precoce? Através da mamografia, né? Hoje, foi em outubro, não, setembro, no comecinho de setembro foi liberado pela organização do Ministério da Saúde a mamografia para pacientes com idade maior que 40 anos. Antes era acima de 50. Então, hoje o governo já melhorou 10 anos aí na prevenção. Mas tem alguns casos que a paciente tem câncer com 20 anos, com 30 anos, mas aí aquele autoexame, o paciente sentiu aquele nódulo na mama, tem que procurar um médico para indicar uma mamografia. Feita a mamografia, achou alguma coisa, o BIRADS, que eu não vou ficar falando de BIRADS porque é muito específico, achou algum nódulozinho, tem que investigar, tá? Então, hoje a indicação é para mulher acima de 40 anos e aquela com histórico familiar, ela tem que fazer o exame com 10 anos antes. Então, se eu tenho uma mãe que tem o câncer, eu com 30 anos, eu já devo fazer a minha mamografia como um rastreio, tá? Então, o médico precisa saber dessa informação quando você passa no seu ginecologista. Olha, minha mãe teve câncer, minha irmã teve câncer. Neste cenário, o médico ele precisa pedir uma mamografia. Pode passar, Dani, por favor. E é o diagnóstico precoce, como eu já falei no slide anterior, ultrassom das mamas,
para as mulheres mais jovens, 20 anos, fez um ultrassom, detectou um nódulo, é indicado uma mamografia. Então, assim, o importante é que não deixe vocês, meninos, oriente as suas mulheres que precisam passar no ginecologista uma vez por ano, porque é o ginecologista que vai indicar o mastologista, é o mastologista que vai indicar se houver necessidade do oncologista. E se descobre um câncer de mama no estádio 1 e 2, é curativo, é algo curável, que a paciente vai passar pelaquela fase, mas ela vai tratar e vai ficar bem. A gente tem a Dani aí como nosso exemplo de cura de câncer de mama, né, Dani? Vamos passando, pode passar. Então, os sintomas: aparecimento de nódulo no seio ou na axila, por isso que a importância da mulher ter o braço, ficar com o braço levantado, de frente ao espelho, para se enxergar, para se apalpar. Dor ou intervenção no mamilo, volta da mama, não é para o mamilo doer, não é para a mama doer no mamilo. Próximo da menstruação, as mulheres confundem muito, mas a gente sabe que as mamas próximas à menstruação, elas ficam inchadas mesmo, edemaciadas, mas não doloridas, no seio mesmo, no mamilo. Presença de secreção. Tá saindo uma secreçãozinha, isso não é normal. Teve secreção, algo sanguinolento, precisa procurar o médico imediatamente. Inchaço irregular, né, que faz parte quando a mama... Inchaço faz parte quando eu estou menstruada, mas se ela vai ficar quente e vermelha, não está no meu normal. Então, eu tenho que parar e falar, isso não é normal. Irritação ou retração do mamilo, eu usei até umas figurinhas da laranja que fica mais fácil ilustrar, que eu vou passar para frente. A gente usa até a laranja como exemplo, a casca da laranja para orientar essas mulheres. Vermelhidão, escamação do mamilo também, e nos casos mais adiantados pode aparecer uma úlcera. Quando aparece uma ulceração na pele, com odor desagradável, e aí quer dizer que já está algo avançado. É por isso a importância de se conhecer. E às vezes tem aquelas, quando a gente pensa em mulheres mais idosas, tem aquela coisa de restrição com o corpo, e aí da gente orientar, né, mãe precisa ir no médico, o marido que conseguir enxergar, ou, né, alguém que estiver ali próximo para dar apoio familiar para essa pessoa. Pode passar, Dani? Aqui foi quando eu falei o exemplo da laranja. O endurecimento da mama é diferente de quando as mamas estão próximas da menstruação ou pós-menstruação, então tá mais duro. Quando tem a mama da mulher do lado, tem este abaulamento, também é um sinal de alerta. Quando tem erosão de pele, vermelhidão ou dor, fluidos, né, secreção saindo, ou também uns buraquinhos na mama que fica por dentro, isso precisa ser, né, evidenciado pelo médico. Quando tem aquelas veias crescentes, quando a mulher está amamentando, essas veias crescentes é normal quando a mulher está amamentando. Quando ela não está amamentando, não é normal. Então, precisa ir ao médico, no ginecologista, para ele indicar o masto. Afundamento do mamilo. O mamilo da mulher precisa ser para fora. Quando ele está invertido, afundado para dentro, ele precisa também ser investigado. Mamas assimétricas, é normal a gente ouvir muito que uma mama é maior que a outra, e isso é verdade, mas é maior imperceptível, você não vai ficar olhando ali. Quando é algo perceptível, não é normal, precisa consultar também o ginecologista. E a pele na cor de laranja, né? E aí a mulher precisa se conhecer, porque assim, a gente que é branquinha, pega sol nos braços, a mama é mais clara, e aí é a importância de você conhecer o seu corpo, de falar, não, essa cor não é minha, não tá normal. E o nódulo interno, que aí a mulher vai procurar num autoexame, e se não encontrar no autoexame, a gente tem o ultrassom e a mamografia. Pode passar, Dani, por favor. E aqui os exames de prevenção. De prevenção, a gente tem os achados clínicos, mamografia, ultrassom, e aí
quando tem indicação, ressonância magnética. E aí, autoexames da mama, que a própria mulher apalpa. Aqui eu trouxe só a diferença. Quando o paciente descobriu o câncer e vai fazer o estadiamento. Que exames que eu vou fazer? Quando o paciente descobrir um exame, eu tenho que estadiar o corpo inteiro dessa paciente para saber se eu tenho doença avançada, que aí eu tenho que fazer uma ressonância do corpo inteiro, eu tenho que fazer tomografia, eu tenho que fazer o exame de PET e mamografia, que são exames para eu garantir que a paciente está no estadio 1 e que essa doença só está mente em um local, ela não está avançada, para eu dar 100% de garantia que essa paciente é curativa. Pode passar, Dani. Então, num tratamento inicial para o câncer de mama, o que é feito? Cirurgia, radioterapia, hormonioterapia e quimioterapia. Em alguns casos, ele segue só com hormonioterapia ou só com a cirurgia, às vezes casa quimioterapia com radioterapia. Se eu for fazer quimioterapia, quer dizer que eu não tenho cura? Não, eu vou ter cura. Para qualquer um desses aqui, na doença inicial, cirurgia, radioterapia, hormônio ou quimioterapia, é tudo curativo, tá? Para doenças avançadas, que eu vou ter 4 e 5, quando a gente fala doenças avançadas, eu já não tenho mais a oportunidade da cirurgia, de remover aquilo que era para não estar ali. Então, eu não tenho mais essa oportunidade. Então, a doença avançada é um tratamento paliativo. Enquanto a pessoa tiver vida, ela vai fazer hormonioterapia, pode intercalar, anticorpo ou imunoterapia. Mas vai depender muito da clínica da paciente, no estadio que essa doença se encontra. Pode passar, Dani? Por favor. E agora é a pergunta para vocês, né? Como podemos e o que devemos fazer ao oferecer apoio a essas pessoas? É algo para a gente parar e pensar. Eu tenho uma irmã que descobriu câncer, eu tenho uma mãe, eu tenho uma esposa, uma amiga. O que eu devo, né, fazer diante deste cenário? É muito difícil a autoimagem da mulher, a mulher fazer uma mastectomia, e para o homem também, porque a gente pensa só no cenário da paciente, mas eu como enfermeira, eu posso garantir que 90% dos homens num contexto particular, porque a gente tem os cenários público e particular, eu nunca trabalhei em hospital público, mas eu tenho trocas com as amigas que trabalham, e no cenário público, essas mulheres, a maioria são abandonadas quando elas fazem a mastectomia, quando elas perdem o cabelo, quando os cílios caem, quando tem ferida na boca, as pessoas não querem chegar perto. Então, num cenário particular, isso muda um pouquinho. A gente fala, 95% dessas mulheres têm apoio, tem uma rede de apoio. Ela tem uma mãe, tem um marido, que os maridos, os que eu tenho conhecido, assim, fico encantada, tenho total respeito pelo acolhimento dessa mulher, pelo cuidado com a família, porque quando a mulher está doente, ela não consegue se entregar em casa, com o marido, com o filho. Aqui a gente explica que enquanto ela está tratando, ela pode ter relações sexuais, sim, com o marido, desde que ela esteja bem. E isso a gente conversa muito com o esposo. No primeiro dia de tratamento, a gente explica os sinais e sintomas que ela vai ter durante o tratamento e que ela precisa ser cuidada. E quando ela precisa ser cuidada, ela não precisa ser cuidada só como paciente, ela precisa ser cuidada como mulher. E a mulher que está bem ali, seguindo o tratamento, que precisa namorar, a gente libera ela namorar sim, ter relações sexuais sim, desde que seja com segurança, tanto para ela quanto por parceiro. Então, o que a gente precisa fazer é a escuta ativa dessa pessoa, o que ela precisa, porque o que é bom para mim não pode ser bom para o outro. Então, a gente precisa conhecer. Então, o familiar e amigos, ele tem um papel essencial na compreensão, né, desses cuidados em casa. E o tratamento no hospital, aí é que eu falo, são responsabilidade compartilhada. Então, quando essa mulher descobre a doença no hospital, a gente cuida como um profissional, e claro, eu falo isso
de 22 anos aí na oncologia. Não é só profissional, porque a gente se envolve também. A gente se torna amiga dessas pessoas, a gente conhece os familiares dessas pessoas e a gente se coloca à disposição dessas pessoas para que a gente possa passar juntas, tá? Então é isso. E vocês, como homens, que eu tô vendo bastante hominho aqui, uns rostinhos bonitinhos, é o apoio de falar, eu estou aqui. E, claro, gente, não é fácil, nem para um lado e nem para o outro, porque também a mulher, a maioria das vezes, tem filho, e aí o homem fica perdido nesse cenário, meu Deus, o que eu devo fazer? Mas aí é, mais uma vez, de entender todo o contexto familiar, da gente voltar para trás, né, olhar para trás e acolher essas pessoas. Pode passar, Dani, por favor. Então, um olhar humanizado. O que é um olhar humanizado, né? O que envolve? Eu preciso entender os aspectos físicos, emocionais e sociais dessa pessoa. Quais são os desejos que essa pessoa tem, né? Às vezes ela quer seguir o tratamento e quer continuar cuidando dos filhos. Ela vai ter este apoio para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para trabalhar. Em alguns casos, a gente oferece para o paciente sempre. Você quer seguir trabalhando? A maioria das mulheres querem seguir trabalhando porque o trabalho ajuda, tá? Não sentir dor, muitas só não querem sentir dor, outras só querem se sentir ouvida e respeitada, e muitas têm autoestima. A relação da autoestima, queda do cabelo, perda dos cílios, mexe o psicológico total dessa mulher. Então, para ela passar o tratamento, ela precisa de uma laser, ela precisa cuidar, né, da aparência física para ela até vir mesmo no centro de infusão. E aí a importância de achar, vai estar com câncer, é obrigada a ficar careca. Não, a gente tem que entender o que ela quer fazer e de como ela precisa passar por isso. E aí que a gente pede o apoio. Pode passar, Dani, por favor? Mais uma vez, escuta ativa. Eu, como enfermeira, o médico como médico e o familiar como familiar. São escutas diferentes. O médico, ele vai ter a escuta ativa com a paciente, mas ele vai voltar para o diagnóstico e tratar aquele diagnóstico. A equipe assistencial, a equipe multi, que envolve psicologia, enfermagem, odonto, toda a equipe, ela vai cuidar do paciente como um todo, né? E cada um dentro da sua área, que aí a gente trabalha a equipe multiprofissional. Então, a gente sempre se pergunta, até nas nossas rodas de conversa, se eu estou recebendo um diagnóstico de câncer, como eu gostaria de ser cuidada, né? Como que eu gostaria de ser respeitada, né, o meu entendimento. Então, tem pacientes que não dividem isso com a família. Eu tenho uma paciente que somente o marido dela sabe que ela está doente. Ninguém mais sabe. Foi uma opção dela. Então, a gente, como profissional, a gente tem que respeitar. Tá? Pode passar, Dani? Pode passar. Então, aqui já está terminando, para não ficar muito maçante para vocês. Uma reflexão final. A divisão da responsabilidade é possível? Todos acham que a gente consegue dividir essa responsabilidade? Eu, como enfermeira, eu consigo dividir essa responsabilidade, ver a leito com o meu paciente, com a minha equipe, de dividir essa responsabilidade com o paciente. Como cada um de nós, companheiros, filhos, pais, amigos, irmãos, pode ajudar, né, e estar presente no cuidado e apoio de quem enfrenta o câncer de mama. Né, a gente está falando do câncer de mama, mas quando a gente traz isso para o contexto, possa ser que na minha família eu tenha alguém que tem um câncer de colo. Né, a gente está falando de um câncer geral, a gente está colocando mama por, né, ser o mês internacional da prevenção. Pode passar, Dani, acho que já está acabando. Então, a minha conclusão é que Outubro Rosa primeiro, a prevenção. A gente precisa trabalhar a prevenção. Diagnóstico precoce. Descobrir a doença, eu tenho que ter o cuidado integral dessa paciente, com humanização. Porque prevenir é um ato de amor consigo mesmo, cuidar é um ato de amor com o próximo. Então, eu preciso ter o amor comigo e o amor com o próximo. Pode passar, Dani.
Pode passar. Aqui foram as referências de onde eu tirei o material. Pode passar. E o último slide. Eu agradeço a todos, né, de coração. Minha primeira palestra oficialmente fora do contexto hospitalar, porque minha vida é hospital, né, só trabalhei em hospital a vida inteira. Tento fazer o meu máximo, me doar, me entregar de corpo e alma. E é isso, gente, me coloco à disposição, agradeço, peço desculpas, que eu acho que eu fiquei nervosa, e é isso. Ai, Antônia, nossa, muito obrigada. Você vê que coisa linda. Não sabia que era a sua primeira palestra. Foi maravilhosa. Essas questões de começo, de teens, de online, fique tranquila, porque isso é muito natural. Foi uma excelente aula mesmo, sabe? Eu fiquei muito satisfeita aqui. Eu queria compartilhar que eu tive muitos aprendizados nessa palestra. Eu já vi muitas palestras de Outubro Rosa e realmente saio daqui bem feliz, assim. Eu acho que a gente queria fazer uma sugestão da gente passar para a Dani, e aí como é que está a sua agenda, Antônia? Você pode ficar para responder perguntas no final, ou você prefere que abra para perguntas agora, caso alguém tenha, e você precisa sair? Eu consigo ficar até às 11, tudo bem? Então eu acho que tudo bem, acho que a gente pode deixar a Dani vir com essa parte mais da questão emocional, e a Dani fez uma aula bem interessante também, aí depois a gente abre para perguntas, tudo bem? Perfeito. Então, Dani, quero te dar boas-vindas de novo, pedir para você compartilhar e tá com você, viu? Ok, obrigada, Antônia, amei. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu vou compartilhar a tela antes, só vou tirar um gato daqui, gente, que adora a tela. Só um momento. Vocês conseguem ver? Sim, perfeito. Perfeito, estão me ouvindo bem? Também, Dani. Certo. Sim. Então, eu vou me apresentar mais uma vez, eu vou só minimizar aqui a tela que eu estou vendo vocês. E vou me apresentar para quem não me conhece, né, que hoje temos alguns homens, né, na palestra. No ano passado a maioria era mulheres. Eu sou a Daniela, eu tenho 45 anos, eu sou estudante de psicologia e mestranda em ciências do envelhecimento pela Universidade de São Judas Tadeu. Foi lá que eu conheci a Fabi, né, pelo curso da psicologia, e eu vou falar um pouquinho hoje da minha jornada. Eu sou uma paciente oncológica, né, em acompanhamento, eu tive câncer de mama, e esse ano eu tive leucemia. Foi nesse contexto da leucemia que eu conheci a Antônia, né? Ela não me acompanhou no meu momento do câncer de mama, mas me acompanha hoje com o tratamento da leucemia. E aí, colocando um pouquinho, né, um panorama de quem eu sou mãe, sou esposa, sou filha, sou irmã, tia e amiga. Como eu expliquei, tive o câncer de mama em 2019, fui curada. Esse ano eu tive uma leucemia pró-mielocítica aguda, que também já estou curada. Sou estagiária voluntária no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e estou num processo de renascimento e reflorescimento, né? Passando por um novo diagnóstico e tocando a vida como tem que ser. Vou falar um pouquinho sobre o meu diagnóstico, que foi em 2019, em maio de 2019, apareceram 2 nódulos palpáveis, ali como a Antônia explicou, né, na palestra dela. No meu caso, eles eram aparentes, ficaram avermelhados e quentes, mas era muito pequenininho mesmo, com cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros cada um, mas eles, como eles eram aparentes, eu conseguia visualizar e apalpar. Quando eu fiz, né, eu fui em busca de ajuda médica, consultei minha ginecologista na época, foi indicada uma mamografia e a ultrassom de mamas. Eu tinha 39 anos na época,
E aí, quando o diagnóstico foi fechado, era um carcinoma maligno, classificado como BIRADS 4. Essa escala BIRADS é do 1 com menos probabilidade de malignidade, quando está próximo ao 5, a suspeita de malignidade é alta. No meu caso, eu estava com BIRADS 4. E depois foi configurado mesmo a malignidade do carcinoma. Antônia falou bastante da questão da prevenção e do diagnóstico precoce, e no meu caso foi essencial. Entre o dia 10 de maio, né, que foi o dia que eu descobri num exame que a minha ginecologista havia indicado, até a minha cirurgia, eu fiz uma mastectomia radical, passaram-se 50 dias. Então, essa rapidez, né, no diagnóstico, né, na caça ao que realmente estava acontecendo, foi essencial para a minha cura. Se eu estiver muito rápido, vocês me falam, tá? Por favor. Então, hoje, eu achei mais interessante eu falar da questão emocional, tanto como paciente, como estudante de psicologia, quase, né, me formando. O impacto do diagnóstico emocionalmente falando. E aí eu deixo um questionamento, né, se alguém quiser falar, ou se a gente quiser falar no final também, não tem problema. Sabendo do grande número de casos diagnosticados de câncer de mama no Brasil e no mundo, como a Antônia trouxe, né, o que isso desperta em cada um de vocês? Saber desse número tão expressivo, né, e a estimativa é de que isso tenda a aumentar nos próximos anos. Fica um questionamento de como isso impacta a gente e o que desperta esse tipo de informação. Eu vou falar de alguns sentimentos que eu tive quando eu recebi o diagnóstico, e eu acredito que não só eu, mas qualquer paciente oncológico passa por esses momentos do medo, da insegurança, tristeza, desespero, o choque. Isso não se restringe somente ao paciente. O familiar, né, a rede de apoio, quem está próximo, também vivencia essas sensações, essas frustrações, né? São cenários diferentes, mas é importante a gente falar também da rede de apoio, do cuidador, não só do paciente. Esses foram alguns dos sentimentos que eu tive, que eu senti, e acredito que outras pessoas na mesma situação também vivenciem isso. E aí, falando um pouquinho da saúde mental no lugar de paciente, né? Geralmente, os sentimentos que vêm são a ansiedade, a depressão, as alterações na autoestima, como a Antônia bem pontuou. Quando você passa por um tratamento convencional, né, de quimioterapia, que a mulher perde o cabelo, perde sobrancelha, cílios, todos os pelos, né, e cabelo do corpo, isso mexe muito com a autoestima da gente, muito. E é muito importante que a gente tenha isso muito bem trabalhado e fortalecido. Confirmando, né, completando o que a Antônia mencionou, o que toda paciente deseja? Ser ouvida, manter a sua dignidade preservada, e isso conta também com a questão do trabalho, das atividades diárias. É muito importante a gente se sentir útil, se sentir viva, continuar cuidando da família, ter a rotina minimamente alterada. Eu acho que isso já ajuda muito no combo do tratamento. Ajuda muito você ter esses pilares preservados. E aí, eu vou falar um pouquinho agora de estratégias de cuidado emocional. A Antônia já falou da parte física, né? Quero falar um pouco da parte emocional. A gente tem algumas técnicas que podem ajudar e muito a aliviar esse processo, a passar por esse tratamento de maneira mais, vou dizer leve, mas menos agressiva, né? A psicoterapia individual ou em grupo, ela é essencial para você manter a sua saúde mental minimamente preservada quando você faz passa por esse tratamento.
prática, né, integrativa ou esportiva, como meditação, yoga, arte-terapia, um esporte preferido. Lembrando que sempre a gente precisa consultar o médico, né, ter essa avaliação e a autorização para não prejudicar a sua saúde, uma vez que você esteja fazendo um tratamento oncológico. A depender do tratamento, a sua imunidade pode cair. Então, se é um esporte de alto rendimento, um esporte de muito impacto, isso pode prejudicar a saúde. No meu caso, eu acho que eu falei na palestra do ano passado, mas eu quis preparar algo diferente, né? Eu sou corredora amadora, né, de médias e longas distâncias, e no momento do meu tratamento, do câncer de mama, eu não podia correr, porque isso ia diminuir a minha imunidade, então foi para as caminhadas. Eu caminhava. Essa foto é uma foto recente, mas ela representa o que eu vivi lá em 2019, 2020, né? Caminhava na esteira, caminhava na rua, fazia musculação leve para poder me manter ativa e bem mentalmente falando também. E a escuta ativa e o acolhimento, eles são muito importantes no cuidado emocional da paciente. É válido também a gente falar das questões biopsicossociais e espirituais. Nós, seres humanos, a gente é composto por esses 4 elementos, né? A parte biológica, a parte psicológica, a parte social e também a espiritual. Né? E esse autocuidado com a paciente oncológica, ele é importante ser baseado nesses 4 pontos. Conhecer e cuidar do seu corpo, sempre se atentando aos sinais que o corpo dá, porque o corpo dá sinais. A Antônia pode até falar melhor sobre isso depois, e também já falou, né, com os sintomas aparentes. Cuidar da saúde mental é muito importante. Manter relações sociais saudáveis. E praticar e alimentar a fé se a tiver. É muito importante a gente ter esses pilares bem estruturados. A rede de apoio. Ela é composta por amigos, família, colegas de trabalho, pessoas do convívio social. A equipe de saúde é essencial no tratamento. E como a gente pode ajudar se a gente é rede de apoio? Estando presente, ouvindo e respeitando as decisões dessa paciente. Eu até pulei um slide aqui, perdão, gente. A rede de apoio, você pode precisar de uma ou poderá ser a de alguém. É muito importante a gente se colocar tanto no lugar de paciente quanto no lugar de rede de apoio. Aqui eu estou ilustrando meu gato que bateu aqui, gente, desculpa, e apareceu o timer. Aqui são fotos de algumas das pessoas que foram minha rede de apoio no câncer de mama em 2019, 2020. Essa foto aqui são amigos de longa data que não me abandonaram e passaram comigo por essa etapa difícil. Aqui também, uma amiga irmã, amigas, né, da graduação anterior, meus pais, minha filha. Eles não largaram a minha mão e foi essencial para eu manter uma rotina mais tranquila durante o tratamento. Aqui minha família, meu marido e minha filha, que, né, estão sempre comigo. A Antônia comentou, né, a questão do abandono, né, do lar, e eu tenho muita sorte de ter uma família que não me abandonou, né? Meu marido está aí pela 2ª vez lutando comigo, agora com a leucemia, e tá tudo certo. E aí eu gostaria de deixar uma reflexão, né? Deixei 3 perguntas aqui, até uma parecida com a que a Antônia trouxe. Como você gostaria de ser acolhido se estivesse enfrentando um diagnóstico como esse? O que você acredita que dá força para alguém continuar lutando? E por que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência.
o controle mental foi essencial para o meu tratamento ser um tratamento de sucesso. É claro que tem a parte física, né, tem a parte clínica, onde a equipe atuou com excelência, mas eu também preciso reconhecer que o meu controle mental, o acompanhamento psicológico, a fé que eu carrego comigo, foram o outro pilar que sustentou esse tratamento, né, enquanto ele aconteceu. Eu ainda estou, acho que eu não sei se eu comentei, mas eu ainda estou em tratamento, né, com hormonioterapia. O protocolo recentemente mudou. Antes a gente fazia todo o processo de químio, cirurgia, rádio, enfim, e depois a medicação, quando ela entrava, era por 5 anos, mas agora mudou para 10 anos. Então, eu vou fazer hormonioterapia ainda por mais 4 anos. Falando da humanização no cuidado, e é muito importante falar dessa ligação que o paciente tem com a equipe multidisciplinar, né? Enfermeiros, médicos, psicólogos, enfim. Porque quando você é bem recebido, quando você é bem acolhido, né, na instituição em que você vai ser tratado, o cenário é diferente. Você tem uma equipe que se preocupa com a sua alimentação, com a sua dentição, com as dores físicas, isso faz toda a diferença. Respeitar as decisões do paciente, né? Isso não só no câncer de mama, que é o nosso foco hoje, mas em qualquer situação. É importantíssimo você se sentir respeitado, você se sentir... Sim, a sua palavra tem peso, é o seu corpo, é a sua vida, o tratamento é seu, é para você. Então, a sua opinião ela deve ser ouvida e ela deve ser respeitada. E o acolhimento, tanto pela parte clínica quanto pela parte familiar e social, é essencial para essa humanização. Concluindo, acho que eu fui muito rápido, né? Me desculpem. Concluindo, o Outubro Rosa, para mim, ele se resume à prevenção, diagnóstico precoce, cuidado integral da saúde física e mental e humanização. Eu sou a prova viva de que um diagnóstico precoce, ele salva vidas, salvou a minha. Eu conhecer o meu corpo, eu me atentar aos sinais que o corpo deu quando os nódulos apareceram na minha mama, eu buscar ajuda rapidamente, tudo isso foi fundamental para hoje eu estar aqui, falando sobre o câncer de mama, falando sobre o impacto que isso causa na vida, e não só na minha vida como paciente, mas na vida da minha família e do meu grupo de amigos próximos, porque impactou, né, foi uma avalanche na vida de todo mundo. É importante também dizer que o câncer, ele funciona de um jeito muito peculiar em cada um de nós, porque entram as questões biológicas, as questões genéticas, os hábitos diários que você tem, tudo isso pode impactar para mais ou para menos. A medicação vai atuar de um jeito diferente em cada um, então é importantíssimo, né, o médico conhecer bem o seu caso, analisar e ver qual é o melhor tratamento para você. No meu caso, o tratamento eficaz e que foi assim o mais assertivo foi mesmo a cirurgia. Eu fiz uma mastectomia radical, mesmo a minha mama direita estando, né, intacta. Eu optei, né, e foi uma decisão entre meu médico, meu marido e eu, de fazer a mastectomia bilateral radical, né, como prevenção. E depois eu fiz radioterapia, fiz quimioterapia e hoje faço uso da hormonioterapia ainda por mais 4 anos. Falar sobre a cura, eu coloquei uma frase aqui, que ela começou em mim quando eu aceitei o diagnóstico. Porque no primeiro momento a gente passa, é como se você fosse atropelado, aqueles sentimentos que eu citei ali no começo, né, da minha apresentação. Você entra num estado de choque, você acha que a sua vida acabou, porque ainda hoje, né, o câncer ele é muito estigmatizado na nossa sociedade, né? Câncer, morri. É a primeira coisa que vem à cabeça.
Depois, conversando com a equipe, com os médicos, eu percebi que não, que eu tinha chances, eu agarrei todas as minhas chances. E então a minha cura, ela começou quando eu acolhi a minha dor, quando eu entendi o que estava acontecendo, quando eu aceitei, mas eu também confiei tanto na equipe médica e acima de tudo em Deus, eu tenho muita fé. Isso foi essencial para minha saúde emocional também ficar equilibrada, e essa força foi uma força equivalente, tanto pela parte biológica, pela parte física, quanto pela parte emocional. Isso despertou em mim um nível de resiliência que eu nunca imaginei que eu pudesse ter, né? A minha filha tinha 4 anos na época, e passar por isso com uma criança pequena, com pais idosos, com um marido, eu estava com a minha vida totalmente ativa, trabalhando, fazendo atividade física. Quando eu descobri o câncer de mama, eu estava me preparando para uma prova de longa distância, treinando bastante, ou seja, eu tinha muita saúde. Eu não era um número ali elegível para ser uma paciente oncológica. Então, e isso sim, acontece, todos nós estamos sujeitos a isso. Então, por isso que a prevenção, ela é muito importante, se conhecer, e se acontecer, eu desejo que não aconteça para ninguém, se acontecer, entender bem o que está acontecendo, digerir, se possível aceitar, né, e ir para a luta, né, se agarrar às chances que a medicina te der, e toda a equipe que vai atuar com você. E eu quero muito agradecer mais uma vez o convite, lembrando, e eu sempre falo que Outubro Rosa é o ano inteiro, não só em outubro. Eu já estive ano passado com as meninas, né? Foi presencial ano passado. Esse ano está sendo online e eu adorei porque homens puderam assistir, e fiquem à vontade para perguntas para a gente. Eu gostaria só de deixar um último lembrete. Se você conhecer alguém ou se aparecer alguém do seu convívio com o câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, acolha, escute, seja presente no que for possível. É muito importante para o tratamento de um paciente diagnosticado com câncer ter esse apoio. Tá? Eu deixo aqui os meus contatos, caso alguém queira manter contato, acompanhar a minha jornada acadêmica. E muito obrigada mesmo, gente. Obrigada, Dani, sim, foi maravilhoso aqui. A gente já vai começar a abrir, então, para as perguntas, né, para as interações, de forma geral. Eu vi que o senhor Avelino já levantou a mão. Senhor Avelino, por favor. Eu não vou fazer pergunta nenhuma, eu só quero falar para a Daniela e para a Antônia: vocês não são profissionais, vocês fazem um sacerdócio. Eu estive há um ano e pouco atrás, numa UTI por uma semana, e aquelas pessoas que me atenderam, a dedicação, o carinho, eu via na Antônia aquelas pessoas que me atenderam quando eu estava nessa UTI. Então, e você, Daniela, também, pela maneira com que você se expressa, que você conta toda a sua trajetória, uma trajetória de dor, que eu tenho certeza, de angústia, e você superou tudo. Vocês, tenho certeza que sempre levam suas mãos, e tenho uma gratidão muito grande pela sua saúde. Eu tenho uma gratidão muito grande a vocês que trabalham em prol, tá certo, daqueles que sofrem, daqueles que têm qualquer problema. Então, muito obrigado, que Deus ilumine sempre vocês. Obrigado. Obrigada, Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu fiquei emocionada, viu, seu Avelino? Eu sou chorona. Lindo. Eu também. Uma lágrima escorreu aqui. Saúde para nós, né? Nossa. Pedro, você está com a mão levantada. Abre o microfone, Pedro, tá fechado.
Eu sou Pedro Carlos Valcante, sou diretor financeiro aqui do CRT São Paulo. Queria agradecer muito as duas, a Daniela e a Antônia, por essa palestra maravilhosa, que os homens realmente não costumam, né, assistir, mas hoje eu estou assistindo e foi uma valia tremenda para mim pelo menos, tá? E principalmente por uma experiência sua, viu, Daniela, pelo que você tem passado. Isso, eu tenho 2 filhas e uma mulher, né, minha esposa. Então, isso para mim é muito valioso, eu saber de tudo que vocês falaram aqui, para me levar na minha vida familiar também, tá bom? Então eu quero agradecer muito e dar os parabéns por essa iniciativa do CRT São Paulo, através da Fabiana, né? E a vocês duas por essa excelente palestra que vocês nos deram, que é uma lição de vida, para nós, viu? Muito obrigado. Oi, Wellington. Oi. Bom dia, Daniela, bom dia, Antônia, todos estão participando. Daniela, eu já te conheci o ano passado, e assim, eu fico impressionado a cada vez que você faz uma apresentação, né? Assim, eu tenho pegado a sua experiência, né, de vida, né, as suas superações, porque eu acho que a gente ganha muito no conhecimento. A gente não está preparado, realmente não estamos preparados, tá? Eu tenho, né, 2 filhas, uma neta, esposa, então tem cunhadas, né, que eu amo de paixão, então assim, tem uma mãe, tem sogra, tem mulheres na minha vida, né, muitas pessoas, né, e as mulheres aí do CRT, né, que eu tenho muitas amigas, pessoal que trabalha com a gente, é a amizade, e a gente tem que estar preparado, e se conhecer esse formato que você traz com tanta singeleza nas palavras, e assim, a sua superação. Então, o seu exemplo, eu peguei o ano passado, eu te abracei bastante, né, o ano passado, eu fiquei muito feliz, né, e quando a Fabi me falou desse novo problema seu esse ano, né, a superação sua, eu falo que Deus é maravilhoso, coloca pessoas de luz na nossa vida, né, Antônia, você, então a gente aprende, e esse aprendizado a gente tem que propagar, tá? Porque às vezes a gente não tem essa maturidade de aceitar, né? A dificuldade de aceitar. A gente acha que não vai acontecer na nossa família, só na família dos outros. Na nossa, não, né? E aí você traz de uma outra forma isso e a gente aprende. Então, quero agradecer a você, Antônia, né, pelo trabalho, pela disposição de estar com a gente aqui, né, como você disse, Outubro Rosa não é só esse mês, né, é o ano inteiro, e a gente tem que divulgar isso mesmo, né, tratar sempre, procurar acolher as mulheres, né, sempre bem nesse sentido, né, principalmente aprimorar, né, o como você superou e eu trazer isso para mim. E o que eu posso contribuir com outras mulheres que às vezes estão passando por essa situação, como eu agi. Então você aprende, né? E isso é um ganho para a gente como homem também, né? Como ser humano. Eu falo que nem é como homem, como ser humano, tratar as pessoas por igualdade, né? E ajudar na medida do possível, ter conhecimento para ajudar nas ocasiões que precisam. Então, agradecer a vocês pela oportunidade de novo, né, de estar aqui, no caso da Daniela, a primeira vez, Antônio, mas esses conhecimentos a gente enriquece e nos tornam seres humanos melhores, tá bom? Beijo a vocês, grande a vocês, superação sempre, que Deus abençoe vocês todos os dias, tá bom? Muito obrigada, Wellington, né? Bom te ver por aqui também. Quero agradecer mais uma vez o convite, né? A Fabi, de vocês do CRT. E só complementando, os problemas eles vão surgir sempre na nossa vida, sempre, né? Tudo vai depender da forma como a gente vai encará-los, né? Eu conheci a Fabi, né, na faculdade de psicologia, a gente já da metade para o final do curso, né? Mas eu entrei na faculdade de psicologia impulsionada a partir do meu diagnóstico de câncer. Eu resolvi, em algum momento eu vou atuar na área hospitalar, vou ser colega da Antônia, mas eu quero me preparar melhor para isso. Eu quero propiciar esse apoio a quem ainda, infelizmente, vai passar pelo que eu passei.
Eu acho que é uma maneira de eu devolver a gratidão de toda a sorte que eu tenho no mundo, já de ter passado por 2 cânceres e estar curada hoje, né? Estou curada da leucemia também. Deus é maravilhoso, Ele coloca pessoas incríveis na nossa vida, então colocou a Fabi, colocou a Antônia, né, no contexto da leucemia, que me levou do hospital anterior para o Lefort, né? É uma história muito bonita, e não só a mim, né? Ela está fazendo isso por muitos pacientes, e assim, eu sou muito grata. Então, eu agradeço. E hoje, estar aqui com vocês é uma oportunidade incrível para mim. É importante a gente trocar esse conhecimento, e é importante despertar em vocês, homens, essa conscientização, né? Querendo ou não, vivemos rodeados de mulheres a vida inteira. Por que não dar esse olhar especial, ou até ajudar aquela que não está muito atenta, não está com muito cuidado ali consigo mesma, né? Chegar em casa hoje ou mandar uma mensagem para uma amiga, para a esposa, para a filha, só o fato de ter despertado essa sementinha hoje em vocês, para mim, é incrível, e eu sou muito grata, viu? Obrigada mesmo. Vamos deixar o Gilberto falar agora, que eu falo muito, gente. Bom, obrigado, Antônia, né? Obrigado, Daniela. Eu fiquei muito emocionado aqui, né? Tava até fechei até a câmera uma hora. Há muitos anos atrás eu perdi uma irmã, né? Com 35 anos, câncer de útero. Deixou 4 filhos pequenos, foi difícil. Preciso respirar. E recentemente outra irmã teve câncer de mama. Essa foi diagnosticada rapidamente, né? E ela se curou, ela está bem hoje. Você vê que é muito importante a gente fazer a prevenção, né? Então, fico muito emocionado, mas agradeço a Antônia, agradeço a Daniela. Né? Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu estou muito emocionado aqui. Obrigado. Nós que agradecemos. Fabi, fica com você agora, Fabi. Tá bom, obrigada, Gilberto, por ter compartilhado também, né? Acho que é importante também a gente mostrar essa vulnerabilidade, porque toca a todos nós mesmo, né? O Rubão também levantou a mão, depois eu espero para falar por último, que eu queria falar alguma coisa com relação ao nosso programa. Rubão, por favor, pode abrir seu microfone. Bom dia a todos. Fabi, parabéns pela trazer excelente palestra. Parabenizar a Antônia, a Daniela, que isso aí foi emocionante. E passei para minhas filhas, para assistir a palestra aqui também. E para mais alguns amigos aí para assistir, porque olha, só quem passa por isso que sabe como que é. E parabenizar a família de vocês, porque não é fácil não, tá? E, mais uma vez, vocês são guerreiras e parabéns, estamos dando o maior apoio para vocês também, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada, Rubão. Obrigada por ter falado de ter disponibilizado. Isso era uma das coisas. Estou olhando aqui, tá? Quem levantar a mão aqui, eu paro de falar só uns recadinhos finais. A gente já está chegando às 11h. A gente vai disponibilizar, assim como a gente fez na palestra do Setembro Amarelo, a gente também vai disponibilizar no YouTube essa palestra. Depois a gente faz uma edição, alguns cortes, para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, principalmente os homens. A gente fez uma campanha interna aqui, viu, Dani e Antônia, como a gente conversou, para que os homens participassem desse tipo de palestra. A gente está falando de saúde, e eu acho que esse é o papel, né, de um programa, de um programa de cultura organizacional que se propõe a de verdade ter um programa de saúde e bem-estar, né? Eu sou muito crítica com relação a isso. Eu sempre falo, né, das iniciativas que todas as empresas têm, quando a gente fala de 8 de março, de Setembro Amarelo, de Janeiro Branco,
Branco, de Outubro Rosa, de Novembro Azul, para que a gente não corra o risco de ser ações de marketing, que sejam realmente ações com um propósito claro de promover saúde de verdade. Então, a gente tem tido esse cuidado aqui com o programa, né, e muito apoiado aí pela diretoria, que vem comprando mesmo de verdade e apoiando essas iniciativas, né? Então, no início aqui da fala, o Gilberto já compartilhou com vocês, ele me pegou aqui no corredor e falou, a gente tem que fazer alguma coisa grande, vamos fazer em janeiro, um janeiro branco, de verdade, né? De que maneira a gente pode se provocar aí e fazer alguma coisa que realmente apoie. Queria lembrar, antes de passar para o Gilberto fazer o encerramento, mas queria lembrar, até coloquei no grupo de colaboradores, que a gente disponibilizou também, fizemos um catadão mesmo de todos os consultórios de ginecologia próximos aqui da sede, para lembrar, né, que às vezes o dia a dia é corrido, mas dá para ir, de repente, na hora do almoço, ou durante o dia mesmo, né, e vai dar um pulo, pedir ali a guia para fazer exames preventivos, né, a prevenção é realmente o que muda a chave. Em 2022 eu tive câncer na tireoide, que graças a Deus, realmente algo muito simples mesmo, mas o susto foi muito grande, né? O recebimento do diagnóstico é muito parecido. Então, queria agradecer com essa minha fala, a fala da Dani sobre essa questão do suporte emocional, porque quando você fala que você está passando por esse processo da doença, é muito comum as pessoas não saberem o que fazer e paralisar, e às vezes até nem falar com você, porque não sabe como agir. Então, que bom que a gente teve vocês aqui hoje falando sobre isso, viu? Espero que todo mundo tenha gostado. Me procurem depois, é claro que às vezes no online, até presencial, não é todo mundo que quer falar, mas procurem a gente do comitê para sugerir, né, novos temas também, porque a promoção de saúde é uma responsabilidade de uma empresa, de um conselho que está realmente focado em mudar essa chave, ter uma cultura que realmente promova saúde, né? Então, queria abrir aí para as meninas fazerem aí essas falas finais, e depois o Gilberto já pode pegar para fazer um encerramento, tudo bem? Então, Dani, Antônia, tá com vocês aí para essa despedida. Bom, então, eu devia seguir em ordem alfabética, né? Vou fazer o reverso. Quero muito agradecer mais uma vez o convite de vocês do CRT, em abrir um espaço para ouvir a minha experiência. Eu quis fazer algo diferente esse ano, né? E fui pega de surpresa. Eu não imaginava que tantos homens fossem assistir. Isso me deixa muito feliz, sinal que vocês se preocupam, né, com as mulheres, né, das vidas de vocês. Quero agradecer também a Antônia, que dividiu esse espaço comigo aqui, e desejar muita saúde. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram me procurar, a Fabi tem os meus contatos, né? Fabi, muito obrigada mais uma vez pelo convite, tá? E vamos cuidar da nossa saúde, né, para a gente ter uma vida plena, dentro do possível, apesar de tudo que a vida traz para a gente. Muito obrigada, eu estou muito grata, muito feliz por hoje, viu, por ver vocês aqui e pela atenção que vocês dispensaram a mim, né, durante a minha fala. Obrigada mesmo. Linda. Eu também quero agradecer, tá? Fiquei surpresa quando a Dani me convidou, já aceitei de imediato. Confesso que fiquei um pouquinho nervosa aqui, porque eu acho mais fácil falar cara a cara, tá, com os meus pacientes. CRT, a Fabi, todos os homens aqui presentes, fiquei super emocionada, seu Gilberto, seu José Avelino, seu Pedro. Cada história transforma. A enfermagem, para mim, além da minha profissão, além do salário que eu ganho, além de cargo que eu tenho. Eu acho que, para mim, cuidar do próximo é acima de qualquer coisa. E eu não faço isso só no hospital, a gente faz isso em todos os momentos. No metrô, você vê um idoso entrando, você levantou para o idoso sentar, é um cuidado. No trânsito, né, no farol, no mercado. Então eu não sigo cuidando só dentro do hospital, eu sigo cuidando na minha vida, porque eu acho que a minha vinda a este mundo foi para o cuidado. Então eu nunca quis ser outra coisa, eu sempre quis ser enfermeira. Tem alguns dos meus pacientes que me perguntam, por que você não é médica?
não estou desprezando, não estou falando, mas eu nunca tive vocação. A minha vocação é ser enfermeira, é cuidar não só da doença, é cuidar da pessoa, tá? Me coloco inteira à disposição, quem quiser manter contato, tirar dúvidas, tá? Eu estou à disposição. Fabi, você é uma princesa. Dani, eu sou suspeita para falar. Então é isso, tá, gente? Muito obrigada de coração e desculpa qualquer fala aí de nervosismo. Bom, eu acho que o seu Gouveia estava levantando a mão aí, né? Queria falar. Seu Gouveia está nos ouvindo? Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Agradeço muito a todos os que participaram desse grande evento de hoje. Eu quero aqui deixar uma mensagem que está no livro A Infância e Juventude do Messias, de Francisco Cruz Werneck. A frase é o seguinte: se tem amores ao teu próximo, sentirás em ti mesmo suas dores e alegrias, e quando doentes, poderá curá-los de seus males. Bem-aventurados os que sofrem misérias e doenças nesta vida, porque grandes alegrias preparam para si mesmo para a vida eterna. Que Deus abençoe a todos vocês e que o ano que vem possamos estar juntos aqui novamente. Obrigado a todos. Obrigado, Gouveia. Eu peço desculpa que eu fiquei emocionado, né, ouvindo a Daniela falar, né, passou um filme na minha vida, comecei a lembrar das coisas, aí fiquei muito emocionado, me desculpe. Mas assim, né, é importante mesmo a prevenção, né, a gente tem que estar trabalhando, né, sempre prestando atenção na gente mesmo, né, e esse tipo de palestra realmente ajuda as pessoas, né, a conscientizar, né. Nós estamos aqui participando de 64 pessoas, né? E a gente, todos nós vamos, né, multiplicar essa mensagem dentro das famílias, né? Então, de novo, né, Daniela, muito obrigado, Antônio, muito obrigado, né? E Fabi também, né? Toda a equipe aí, né? Do comitê. E vamos para cima, né, Fabi? Tá bom? Então, obrigado a todos vocês que participaram e leva essa bela palestra, esse belo depoimento da Daniela para casa, vamos trocar ideia, vamos conversar e vamos, né, prevenir, vamos para o médico fazer exame. Eu acho que esse é o momento, né, de reflexão mesmo, né? Então, de novo, Daniela, obrigado, Antônia. Bom, pessoal, ano que vem estamos de volta. Em janeiro eu vou fazer esse evento, né, Fabi? Tá bom? Vamos sim, vamos fazer o Janeiro Branco. Obrigado. Em novembro tem Novembro Azul ainda. Tá certo, tá bom. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos. Obrigada. Olha, alguém levantou a mão, ainda tem um tempinho. Alguém quer falar? Tchau. Okay. Tchau, tchau.